Eles fizeram isso com apenas R$300 e viraram milionários. R$300, para muitos, isso é só o valor de uma blusinha parcelada, o que sobra depois da conta do cartão ou o que se perde um final de semana qualquer. Mas nas mãos certas, com a mentalidade certa, esse valor é uma engrenagem capaz de mover todo um império. A verdade é uma só. Não é sobre quanto você tem, é sobre o que você faz com o que tem. E R$300 tem mais poder do que a maioria das pessoas imagina. Quem ainda vive esperando ganhar muito para começar, nunca começa, nunca sai do lugar, nunca colhe nada. Por isso, o que você vai entender agora é exatamente o que separa quem fica preso ao salário da vida inteira de quem usou valores pequenos para construir algo tão grande que o salário virou apenas uma lembrança do passado. E aqui vai a primeira verdade que poucos querem te contar. Quem pensa como pobre gasta até o que não tem. Quem pensa como rico transforma até o pouco que sobra em um degrau para subir. Imagine uma única gota d'água pingando sobre uma pedra. Uma única. Todos os dias. No início não acontece nada. Nenhuma mudança. Nenhum sinal. Mas com o tempo, essa gota fura a pedra. Não pela força, mas pela constância. R$300 são essa gota. Quem desiste cedo nunca vê a pedra ceder. Mas quem insiste, muda tudo. E agora escuta isso com atenção. R$300 podem não parecer nada quando você olha para eles como um fim. Mas quando você começa a enxergar esse valor como o começo de um ciclo, tudo muda. Porque o erro não está na quantia, o erro está na mentalidade que acompanha a quantia. Se você pegar R$300 e gastar em algo que te dá prazer imediato, no dia seguinte você acorda no mesmo lugar. Mas se você pegar esse valor e direcionar com clareza, ele se torna o primeiro tijolo do seu império. Pensa numa faísca. Pequena, discreta, fraca. Mas se cair no lugar certo, com o material certo ao redor, ela vira incêndio. R$300 sozinhos são uma faísca. Mas quando você coloca no ambiente certo, seja um microempreendimento, um serviço, uma formação estratégica ou uma aplicação inteligente, essa faísca vira chama. E essa chama, quando alimentada com consistência, disciplina e foco, incendeia tudo que estiver pela frente. Mas aqui vem a parte que ninguém quer ouvir. 90% das pessoas vão desperdiçar seus R$300. Vão comprar algo supérfluo. Vão pagar um delivery, uma bebida, uma roupa que não precisam. E depois vão reclamar da vida, do governo, do patrão. Mas os 10% que entenderem o que você está ouvindo agora, esses mudam de vida. O ponto é simples. Você não precisa de 30 mil para começar. Você precisa de clareza. Você precisa parar de se sabotar. E precisa usar o pouco que tem com visão de longo prazo. Quem hoje tem liberdade financeira não começou com sorte. Começou com inteligência, com estratégia. E muitas vezes, com R$300 que ninguém valorizava. E sabe por que esse vídeo vai mudar a sua forma de ver o dinheiro? Porque pela primeira vez, você está ouvindo a verdade sem floreios, sem fórmula mágica, sem mentira. Quer sair do lugar? Então comece do lugar onde você está, com o que você tem. Porque o que realmente importa não é o valor exato, e sim a decisão que você toma quando ele chega na sua mão. Se você coloca R$300 na mão de uma mente confusa, o resultado é desperdício. Mas se você coloca esse mesmo valor na mão de alguém que entende de finanças, ele vira semente de patrimônio. E é aí que entra a parte que ninguém quer ouvir. Você precisa estudar mais dinheiro do que você trabalha por ele. Quer uma prova? Vamos falar de 3 livros que mudaram a mentalidade financeira de milhares de pessoas no mundo. Livros que revelam por que alguns conseguem multiplicar um valor pequeno e outros mal conseguem chegar ao fim do mês. 1. O Homem Mais Rico da Babilônia, George S. Clason. Esse livro foi escrito há quase 100 anos e ainda assim continua atual. E sabe por quê? Porque riqueza não é questão de tempo, é questão de princípio. O autor conta, por meio de parábolas simples, o que quase ninguém entende hoje. Você deve pagar a si mesmo antes de pagar qualquer outra pessoa. Ou seja, antes de gastar seus R$300 com boletos, comida, compras ou desejos, você precisa guardar uma parte para você. Guardar não no banco, guardar em investimentos, aprendizado e multiplicação. A regra de ouro do livro é clara. Separe 10% de tudo que você ganha para você, sempre. Sem desculpas.
Quem pratica isso com R$ 300, pratica com R$ 3.000. Quem não pratica com pouco, jamais conseguirá com muito. 2. Pai Rico, Pai Pobre, Robert Kiyosaki. Esse livro não fala de salário, fala de mentalidade. Fala sobre o que os ricos ensinam para os filhos, que os pobres e a classe média nunca ensinam. Kiyosaki mostra que o caminho da riqueza não está em trabalhar mais horas, mas sim em entender como o dinheiro funciona. Uma frase marcante do livro é: os pobres e a classe média trabalham por dinheiro. Os ricos fazem o dinheiro trabalhar para eles. Agora me responde: você está fazendo o seu dinheiro trabalhar por você? Ou está matando o dinheiro antes que ele crie raízes? Com R$ 300, você pode colocar o dinheiro para girar, criar um sistema onde o dinheiro volta com lucros, construir um ativo digital ou físico, começar a aplicar, mesmo que pouco. Mas você precisa fazer o que Kiyosaki insiste. Pare de pensar como consumidor. Comece a pensar como criador. 3. Os Segredos da Mente Milionária, de T. Harv Eker. Se você ainda acha que R$ 300 é pouco, esse livro é para você. Eker diz: se você acredita que um valor pequeno não faz diferença, então você nunca terá acesso a valores grandes. Isso acontece porque sua programação mental sobre dinheiro define tudo. Você pode até ter força de vontade, mas se sua mente estiver programada para gastar, fugir, sabotar, duvidar ou procrastinar, nada muda. E um dos exercícios do livro é simples, mas poderoso. Escreva todos os dias como você se sentiria ao multiplicar seu dinheiro. Depois, escreva o que você faz hoje que te impede disso. Agora se pergunte: se eu continuar assim por mais 5 anos, onde eu estarei? Quem leu esse livro e aplicou, entendeu que riqueza não nasce da sorte, nasce de consistência, disciplina e visão. 3 coisas que você pode começar com R$ 300. Agora, deixa eu te contar por que esse vídeo é diferente de todos os outros. Aqui não tem truque, não tem ilusão. Aqui você está aprendendo o que poucos sabem, aplicam e vivem. Quem estuda finanças sabe, o problema nunca é a quantia, é o comportamento. E é por isso que quem ganha pouco pode ficar rico, e quem ganha muito pode continuar quebrado. E não para por aí. A maioria dos brasileiros nunca leu um único livro sobre dinheiro. Nunca ouviu falar de ativos, de reserva, de juros compostos. Vivem na corrida dos boletos. Trabalham o mês inteiro para pagar contas e aceitam isso como se fosse o normal. Mas se você chegou até aqui, você não quer normal. Você quer liberdade. Você quer estratégia. Você quer resultado. Quantas vezes você já ouviu: você precisa economizar dinheiro, você precisa investir, você precisa ter uma reserva? Mas deixa eu te perguntar, alguém já te contou o que te fizeram acreditar sobre o dinheiro que está te mantendo pobre até hoje? Porque não é a falta de disciplina, não é a falta de sorte e definitivamente não é culpa sua, é o sistema, é o que te ensinaram desde criança. Porque quanto mais você trabalha, mais parece que o dinheiro foge da sua mão. E o que as pessoas que têm liberdade financeira fazem de forma completamente diferente? Não é só planilha, não é só cortar cafezinho, é uma forma de pensar, como se sua mente tivesse sido programada para nunca enriquecer. Existe um padrão invisível que os ricos seguem, e não tem nada a ver com quanto você ganha. Tem gente que ganha 5 mil e enriquece, e gente que ganha 10 mil e vive quebrado. Porque o problema não é o quanto entra, é o quanto você entende sobre o que sai. E o que você faz com o que sobra. Aliás, sabe por que muitos não conseguem nem sobrar? Porque o sistema foi feito para sugar você até o último centavo, sem você perceber. A cada ano, o brasileiro médio perde mais de 4 meses de salário só em juros e tarifas que ele nem sabe que está pagando. É como se você trabalhasse de janeiro a abril só para sustentar banco, cartão, dívida e o ciclo da pobreza. E depois ficasse o resto do ano correndo atrás do prejuízo. E você acha isso normal? Sabe por quê? Porque ninguém nunca te explicou o que eu vou te explicar agora. Se você não entender isso hoje, vai repetir o mesmo padrão amanhã.
vai olhar seu extrato, sentir aquela dor no estômago, vai prometer mudar. Vai ver mais um vídeo motivacional, mas vai continuar no mesmo ciclo, porque ainda não quebrou o código. E deixa eu te contar, essa quebra não é financeira, é mental. O dinheiro só vem quando a mente muda, e é isso que está prestes a acontecer com você. Você não é burro, você não é preguiçoso, você só nunca teve acesso a uma educação financeira que te representa. Uma educação financeira que entende que você vem de baixo, que sua mãe nunca soube o que era investimento, que talvez seu pai trabalhou a vida inteira sem deixar nem herança. Mas você pode ser o primeiro. Você pode ser a virada da sua família. Você pode ser a prova de que dinheiro não é só para quem nasceu com ele. Quer saber o que mais me revolta? É ver gente batalhadora, acordando cedo, virando noite, pegando ônibus lotado, fazendo bico, e mesmo assim sendo tratado como gastador, como imprudente, como irresponsável. Ninguém te ensina a investir, mas todo mundo quer te culpar quando você não tem nada guardado. Talvez hoje você ache que R$100 não fazem diferença, mas é aí que está o maior erro. Não é o valor, é o hábito, a semente, o primeiro passo. Porque quem consegue guardar 100, consegue guardar 1000. E quem sabe guardar 1000, um dia vai ter 100.000 e nem vai perceber como chegou lá. Você vai entender agora que a educação financeira não é sobre planilhas, é sobre libertar sua mente, sobre quebrar promessas que te fizeram acreditar. É sobre transformar uma pessoa comum num verdadeiro arquiteto de riqueza.